Feedbacks automáticos na GUP. Quem aqui já recebeu um feedback como esse? Agradecemos o seu interesse em participar do nosso processo seletivo, porém, já preenchemos a vaga de assistente de vendas e, por esse motivo, a sua inscrição está encerrada. É uma empresa com mais de 35 mil pessoas e somos uma das maiores do país. Estamos sempre promovendo oportunidades, queremos te ver novamente por aqui. Convidamos você a sempre se candidatar em novas oportunidades. Fique de olho aí. Quem já recebeu um feedback desse dentro da GUP? E muitos desses, o Thiago tá aí também, que legal. Pô, vocês estão dedicados, tá? Só não tenho dezenas desses porque eu apaguei todos os e-mails de retorno. Manuel. Limpou aí a caixa do e-mail, não foi? Caramba. Então vamos lá, galera. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Primeiramente, tem muita gente aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Só para deixar claro para vocês. Eu não sou pago pela GUP para falar bem da GUP. Eu também não sou pago por algum concorrente da GUP para poder falar mal da GUP, tá? Aqui eu vou falar para vocês a minha experiência como recrutador, já trabalhando com ferramentas como a GUP, vendo aqui, acompanhando meus mentorados, vendo o que está dando certo para a galera e o que está dando errado, tá? Então vamos lá. Qual é o grande ponto? Se você já recebeu um e-mail desse tipo aqui na GUP, agradecemos seu interesse e tal, isso aqui é importante que vocês entendam uma coisa, tá? Vamos lá. Se você se inscreveu para a vaga e automaticamente você recebeu o e-mail, quem te mandou esse e-mail foi um robô, foi um algoritmo, não foi um ser humano que mandou ali esse e-mail para você, tá? Agora, se você se inscreveu na GUP e aí depois de um tempo, ali algumas horas, alguns dias, você recebeu um e-mail desse, possivelmente quem mandou esse e-mail foi um recrutador. Eu sei que às vezes a gente fica achando que o problema é a ferramenta, o problema é a tecnologia, mas eu quero que vocês entendam como que funciona a GUP para a gente poder tirar esse ranço aí desnecessário que a gente tem com a GUP, tá? Qual é o grande ponto? A GUP é só uma ferramenta e essa ferramenta os recrutadores usam para poder gerenciar o processo seletivo, acompanhar vocês ao longo de toda a trajetória. Então, vocês se inscrevem lá, os recrutadores vão receber dezenas, centenas, milhares de currículos, e aí o que vai acontecer? O algoritmo da GUP, ele vai ficar ordenando o currículo de vocês. Poxa, o currículo do Kaique Veríssimo é legal para essa vaga. Agora, o currículo aqui da Jéssica é um currículo que não faz tanto sentido para a vaga. Então, vou ficar aqui. Agora, o currículo do Vini tá muito bom, vamos botar aqui no topo. O algoritmo, ele vai ficar só ordenando, organizando os currículos que chegam com base no que ele acredita que faz mais sentido para aquela vaga. É só isso que o robô vai fazer. Depois que o algoritmo ele ordena, o que vai acontecer? Um ser humano, um recrutador, vai olhar o seu currículo, os currículos que ficaram no topo, e vai falar, deixa eu ver o currículo do Vini, será que realmente faz sentido eu chamar o Vini para uma entrevista? Vai avaliar o currículo e falar, não faz, vou mandar um e-mail aqui para o Vini. Por mais que esse e-mail seja genérico, por mais que esse e-mail seja ali, enfim, que não traga nenhum feedback claro para vocês, se foi depois de um tempinho, provavelmente você passou por uma análise de um recrutador. E esse recrutador olhou o seu perfil e achou que não fazia sentido para a vaga. Mesmo, talvez, você tendo todos os requisitos da vaga. Tem alguém que tem esse sentimento? Muitos dos meus mentorados têm esse sentimento. Rapaz, eu tenho todos os requisitos da vaga, botei as palavras-chave lá no cadastro da GUP, tem no meu currículo, tem no meu LinkedIn, e mesmo assim eu não sou chamado para as entrevistas. Eu tenho vários mentorados que tinham esse sentimento também, tá? Então, você não está sozinho nisso. Qual é o grande ponto aqui? No olhar humano do recrutador, provavelmente, o recrutador falou, acho que é só mais um, deixa eu passar para o próximo. Aí olha para o próximo. Pô, esse aqui não parece que é só mais um. Olha aqui o que a pessoa trouxe, diferente e tal. Vou chamar para uma entrevista. E aí, qual é o grande ponto que eu espero que vocês entendam, tá? Entenda mesmo aqui de coração. A maioria das críticas que a GUP recebe na internet não deveriam ser direcionadas para a ferramenta GUP, para a inteligência artificial da GUP, para a tecnologia da GUP, e sim para os recrutadores, os gestores, que não sabem utilizar a ferramenta da melhor forma. Por quê? Até aquele e-mail automático que vocês recebem da GUP, assim que vocês se inscrevem, quem programou para você receber aquele feedback foi um recrutador. O recrutador falou assim,
Pô, o Ricardo Alves se candidatou aqui para a vaga e marcou lá, naquelas perguntas de triagem, uma resposta que não faz sentido para a nossa vaga. Se o Ricardo marcou isso, o robô pode automaticamente disparar um e-mail para ele dizendo que ele foi reprovado. Mas quem programou isso não foi a GUP. Quem programou isso foi um recrutador. Então as críticas não deveriam ser feitas para a ferramenta GUP, e sim para um recrutador. A GUP, ela tem vídeos no YouTube que tem uma analogia que eu gosto muito, que eles falam, que é o seguinte: quando a gente pede uma pizza no iFood, digamos que a sua pizza venha com pedido errado, ou talvez venha fria, venha estragada e tal. O problema da sua pizza não ter sido boa é o problema da ferramenta do iFood, ou talvez do restaurante que não soube avisar para a ferramenta do iFood que ia demorar, ou que o pedido foi errado e tal. Acho que fica claro para a gente que o problema não foi a ferramenta iFood, o aplicativo iFood, e sim o restaurante. Se a gente olha um site de aluguel, se a gente vê lá um anúncio de aluguel todo bonitão e tal, quando a gente vai visitar o apartamento, é horrível. O problema foi do quinto andar, desses sites de aluguel, ou o problema foi da pessoa que utilizou o site quinto andar? Então, qual é o grande ponto para vocês entenderem em relação a esse movimento de tecnologia? A maioria dos problemas, não, das críticas, não deveriam ser divulgadas e direcionadas para a ferramenta GUP, e sim para quem usa a ferramenta, que aí são os recrutadores, são os gestores e são vocês, candidatos. Por que são vocês, candidatos? Porque vocês ficam com a infantilidade de achar que a GUP não funciona, ficam pulando vaga, ficam divulgando ódio nessa ferramenta, e aí isso vai fazendo um efeito bola de neve, as críticas acabam sendo maiores do que, de fato, as pessoas que param para poder entender, e aí vocês acabam não conseguindo vencer a GUP, ficando divulgando isso, e aí fica complicado para todo mundo, tá? Mas provavelmente, se você ainda tem um ranço, tem um raiva da GUP, deve ser porque você nunca viu alguém que passou na GUP, ou não conhece ninguém. Por isso que eu sempre mostro as entrevistas dos meus alunos que conseguiram. Uma dessas pessoas foi a Vanessa. Ó, tá lá uma entrevista com ela de 38 minutos aqui no YouTube, quem quiser assistir, tá? Dedicada especialista número 35. Ela conseguiu dobrar o salário dela. Olha o que ela fala em relação à GUP, tá? Que eu achava que a GUP não funcionava. Porque eu falava, não, eu me inscrevo, só recebo esses e-mails automáticos falando não foi aprovada, vamos seguir com outro perfil. Eu falava, não é possível, eu tenho todo o perfil da vaga. Eu falava assim, essa GUP não funciona coisa nenhuma. E aí começou a me chamar para entrevista, a GUP, empresas que utilizam a GUP. Tá vendo? Existem pessoas que passam. Quem aqui já assistiu, galera? Quem aqui já assistiu uma entrevista desses aqui, dedicados a especialistas, e viu que a galera realmente consegue vencer a GUP? Galera, é possível. Só não vai ser possível se você ficar desistindo. Só não vai ser possível se você ficar colocando problema na sua cabeça, falando, o problema é minha idade. O problema é a transição de carreira. O problema é sei lá o quê. Para de ficar focando nesses problemas que a gente fica criando na cabeça e vamos tentar entender o que a gente está fazendo de errado. Eu sou recrutador, galera. Eu sei que a maioria dos problemas são dos meus colegas que não sabem usar. Quando eu tinha que pegar as férias de um colega meu, eu ficava puto da vida, porque a pessoa deixava a GUP toda desorganizada, os candidatos não recebiam feedback, não tinha anotação para saber se era para mandar um retorno para o candidato ou não. Eu me lenhava. Então eu sei que o problema é isso, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Infelizmente, a gente não tem uma boa formação de recrutadores no mercado. E aí, por isso que isso tem essa má fama da GUP e dos outros sites de vagas também, tá? Mas aqui eu não tô querendo divulgar ódio para os recrutadores. Nunca vou divulgar ódio nem para GUP, recrutador, eu não quero divulgar ódio. Eu só quero que vocês sejam críticos, tá?